Olha, o nome é desespero. O Bolsonaro está em completo desespero. Primeiro, foi um mega de um panelaço no dia 31 de dezembro contra ele. Muito maior do que o panelaço da véspera de Natal. Na véspera de Natal muita gente está com os familiares. 31 de dezembro também, mas tem gente que não tá. E aí a pessoa bate panela mesmo. Já na véspera de Natal não. Como muita gente estava com os familiares, muita gente não quis brigar, muita gente estava ocupada e acabou não vendo o pronunciamento do Bolsonaro, que foi também curtinho, 1 minuto e meio. O de 31 de dezembro não, aí sim foi um pronunciamento de 6 minutos e teve panela batendo no Brasil inteiro. Chega dia 1º de janeiro, o Bolsonaro inicia o ano com uma publicação no Facebook, no Instagram, enfim, nas redes sociais, tentando justificar o alto preço da gasolina. O Bolsonaro, ele foi trucidado pelos próprios seguidores, e aí bateu um mal do desespero. Ele começou a responder, ou alguém, talvez alguém que seja contratado por ele, começou a responder os comentários, tentando justificar. Só que eu vou te falar uma coisa, tem uma boa chance de ter sido o próprio Bolsonaro. Por quê? Porque cada vez mais assessores do Bolsonaro falam que ele tá viciado em redes sociais. E quanto mais a popularidade dele cai, mais viciado em redes sociais ele fica, e que ele fica a madrugada inteira, ele fica até 4 ou 5 da manhã vendo Twitter, vendo Facebook, principalmente Facebook e Twitter são as redes que o Bolsonaro mais gosta. Então, eu vou te mostrar aqui algumas respostas do Bolsonaro à publicação dele, porque ele, e depois eu mostro o que falou o Bolsonaro, porque ele, olha só, o tanto de resposta, isso aqui alguém fez um compilado, isso aqui são algumas das, 1, 2, 3, 9 aqui, algumas das dezenas de respostas que o Bolsonaro fez, e dá pra ver o desespero nas palavras dele. E olha só, enquanto isso, você acha que a única coisa que o Bolsonaro fez em 2022 foi responder pessoas que estavam criticando? Não! O Bolsonaro também, ele editou uma medida provisória com renúncia fiscal. Renúncia fiscal, sabe o que é isso? É quando o governo tem imposto a receber, mas fala, não quero receber esses impostos. Sabe de quem? De pessoas bilionárias. Eu vou te explicar aqui. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, você é? Pois bem, eu, Thiago, eu sou fora Bolsonaro. Se você também é, inscreva-se aqui no canal. E olha, a gente tem grupo de WhatsApp com notícia contra o Bolsonaro todos os dias. É zapforabolsonaro.com. Entra lá, aí você cai num grupo de WhatsApp e no grupo a gente vai enviando notícias. E também tem o Telegram. No primeiro comentário, deixo minhas outras redes sociais e deixo também o link do nosso grupo no Telegram. Entra lá e vamos continuar indo pra cima deles. Agora, olha só. Eu vou te mostrar, primeiro eu vou falar a publicação do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele falou que a Petrobras tinha uma dívida de 100 bilhões e que a dívida da Petrobras está quase toda paga e que a dívida está sendo paga graças aos brasileiros que estão comprando a gasolina. O que ele quis dizer é o seguinte, olha, a gasolina tá cara, o gás de cozinha tá caro, tá tudo caríssimo, mas é por culpa do PT, é o PT que quebrou a Petrobras, a gente tá reconstruindo a Petrobras. Aí as pessoas que não são tontas começaram a responder o Bolsonaro. E os próprios, eu vi a gente que tinha no Twitter, os bolsonaristas gostam de usar a bandeirinha do Brasil, bandeirinha de Israel, eles usavam bandeirinha dos Estados Unidos, mas o Trump perdeu a eleição e eles tiraram. Mas vários com bandeirinha do Brasil e Israel respondendo o Bolsonaro, falando, ô Bolsonaro, não, tá caro, tá caro. Aí alguém falou, alguém falou aqui, se o Bolsonaro for eleito novamente, o povo vai ter que vender até a alma, e não só o carro. Aí o Bolsonaro responde, você quer retornar ao poder exatamente o cara que roubou a nação por 14 anos? O Lula não foi presidente 14 anos, ele tá falando do Lula. O Lula não foi presidente 14 anos, foi 8. Aquele mesmo que, entre outros desmandos, quase quebrou a Petrobras. Aí, alguém falou aqui, gasolina 7, álcool 5, gás 110, seus dias são contados. Aí o Bolsonaro foi lá responder, eu vou falar, no mundo todo os combustíveis subiram por conta da pandemia. Quem tem obsessão pelo poder é exatamente quem nos colocou nessa situação. E você está acreditando que esse ladrão voltando vai resolver esses problemas criados por ele mesmo. Eu vou te falar, se não foi o Jair Bolsonaro, foi o Carlos Bolsonaro. Porém, a escrita tá boa demais para ser o Carlos. Tá meio confuso a maneira como ele fala. O Carlos Bolsonaro, ele gosta de falar tudo enigmático. Então a escrita tá confusa de menos para ser o Carlos e tá ruim demais para não ser o Bolsonaro. Aí, alguém fala, presidente só briga pela reeleição, o resto que tome naquele canto. Aí o Bolsonaro fala, eu? Quem roubou a empresa pelo poder não fui eu. Ele começou a responder todo mundo. Quem roubou não fui eu. Aí para outro, alguém falou assim, com o preço da gasolina e do gás, quem quiser pausa para ler, é claro que tinha que estar pagando a dívida. Aí ele,
Não é mesmo? Como eles pagariam essa dívida? Diminuindo o preço? Pois bem, o que acontece é o seguinte, a Petrobras só esse ano pagou 61 bilhões de reais para acionistas. Não tem nada de dívida, não. Tem a Petrobras pegando dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro de todo o povo brasileiro. Ah, Thiago, eu não tenho carro. Ah, Thiago, eu não sei o quê. Mas você cozinha na sua casa? Então pronto, você gasta gás de cozinha. Você não tem carro? As coisas que chegam na sua casa, a água, a comida, eu vou te dar uma notícia. Chega de algum veículo motorizado que paga combustível e está pagando mais caro, e o frete é mais caro, e o preço do produto fica mais caro por causa do valor da gasolina, do diesel, do gás, tudo mais. Ok, então tá todo mundo pagando. É o maior programa de distribuição de renda da história do Brasil. Distribui renda minha, sua e de 220 milhões de brasileiros, pobres ou ricos, para meia dúzia de acionistas lá da Petrobras que estão ganhando muita grana. 61 bilhões de reais a Petrobras pagou para os acionistas em dividendos. Aí eu vou te falar. Poucos acionistas, um grupo de 1.000, 2.000 acionistas, eles ficam com 30% desse montante. Quer dizer, 30% de 60 bilhões é grana. É grana para, eu tô falando aí de 18, 19 bilhões que vão para menos de 1.500 pessoas. Eles dividem 19 bilhões de reais, são os grandes acionistas da Petrobras. Tem gente que é de classe média alta, que compra meia dúzia de ação da Petrobras, aí recebe uma mixaria assim de dividendo e acha que é rico. Fala, nossa, eu estou investindo, sou um investidor. Não, não é. Você está gastando mais com a gasolina e com a inflação do que você está ganhando. Quem está ganhando mesmo, meia dúzia de bilionários, aí menos de 1.000 pessoas estão ganhando muita grana e explorando a nossa. É por isso que a gasolina está cara, porque eles estão ganhando muita grana, não tem nada a ver com dívida. Aí, o Bolsonaro, ele mostra o quê? O desespero. Ele já mostra qual vai ser a estratégia dele em 2022. Ele vai tentar culpar tudo, jogar a culpa de tudo no Lula e no PT. Ele vai falar, ó, a gasolina tá cara, a culpa é do Lula. O Lula quebrou a Petrobras. A gente tá pagando a dívida, por isso que tá cara. Mentira. Aí ele vai falar, olha, tem algum problema, tá com a inflação, a culpa é do PT, o PT quebrou o Brasil. O PT deixou 370 bilhões de dólares em reservas internacionais. O Paulo Guedes já torrou 50 bilhões de dólares para tentar fazer o dólar cair. Torrou 50 bilhões de dólares só em 2021. O dólar caiu? Caiu para cima, né? Caiu para cima. Pois bem, enquanto isso, o governo Bolsonaro resolveu fazer alguma coisa. A primeira ação de Bolsonaro em 2022. Sabe qual foi a primeira ação do governo Bolsonaro em 2022? Ele assinou uma medida provisória. Sabe o que ele assinou? Ele assinou imposto zero para o arrendamento de aviões e jatinhos. Como assim, Thiago? É o seguinte, muita gente não sabe, mas quando algum bilionário tem um avião, tem seu jatinho particular, alguns têm mais de um jatinho, tem 2, 3, 4, sabe o que eles fazem? Quando eles não estão usando o jatinho, tem gente que simplesmente tem o jatinho, mas não usa todo o tempo. Eles arrendam. O que é arrendar? Eles deixam com alguma empresa de táxi aéreo, uma empresa que aluga esses jatinhos, para quem não tem jatinho e vai fazer uma viagem, outra. Tem muita gente famosa, políticos, tudo mais, que eles alugam os jatinhos, eles não têm o próprio, eles alugam. Então, em um lugar, ó, preciso ir para lá, ó, aluga o jatinho. Tá, e aí o que acontece? Eles alugam o jatinho e parte do dinheiro vai para o dono. Porque o dono é quem está arrendando o jatinho para essa empresa alugar para alguém. E aí o dono ganha um lucro. Como tudo no Brasil, em quase todo mundo, quando você tem lucro sobre alguma coisa, você tem que pagar imposto de renda. É comum, você ganhou lucro, está lucrando, paga imposto de renda, ainda mais um bilionário. O que o governo Bolsonaro fez? Falou, não. Ele zerou o pagamento de imposto de renda, ou seja, os bilionários que têm jatinho, agora eles podem arrendar, em vez de eles pagarem 15% de imposto de renda sobre o lucro que eles tinham, não vão pagar nada. Aí você fala, nossa, Thiago, mas tem tanto bilionário com jatinho assim arrendando? Tem. Thiago, mas vamos falar em números. Quanto que isso custa? Só em 2022 a gente está falando de 382 milhões de reais. É a projeção. E eu vou te falar uma coisa. Quando o governo faz projeção para dar isenção tributária, ou seja, para deixar de cobrar imposto de gente rica, a projeção é sempre menor do que realmente é. Se o governo está falando que a projeção é de 382 milhões de reais para 2022, você põe aí que é pelo menos o triplo, 1 bilhão. Até 2026, o governo vai deixar de arrecadar 1,6 bilhão de reais. Eu estou falando de 1 bilhão e 600 milhões de reais que o governo vai deixar de arrecadar de gente bilionária. Não é que assim, nossa, vai deixar de arrecadar 1 bilhão em 4 anos, em 5 anos, mas é 1 bilhão assim que você não está arrecadando porque as pessoas mais pobres estão sendo beneficiadas. Seria ótimo. Não, é de bilionário, quer dizer, cara que já tem muita grana, que tem o próprio avião
quando ele arrendar o avião para ainda tirar um lucro do avião que ele tem, ele não paga nenhum imposto de renda. É isso. 1,6 bilhão é a projeção do governo. De novo, eu vou repetir. Se a projeção é de 1,6 bilhão, põe aí 3 vezes mais. 4 bilhões e meio vai custar isso. Isso até 2025, quer dizer, 2022, 3, 4, 2025. Em 4 anos. É isso aí. Mais ou menos uns 4 bilhões, 4 bilhões e meio que nós vamos deixar que o país vai deixar de arrecadar para que alguns bilionários tenham mais dinheiro. Ou seja, 4 bilhões e meio que literalmente vão deixar de entrar nos cofres públicos para ficar na conta bancária de gente que já tem muita grana. Veja bem, não só ele, o MBL, Sérgio Moro, todos esses. Ó, vou mostrar aqui o nosso carro de som. São Caetano. É isso aí. Se você é contra esse desgoverno, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal Plantão Brasil no YouTube. Meu Brasil, enquanto o povo sofre com a inflação, o desemprego, a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica. É só comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não... Tá aqui um trecho